passado nós aprendemos sobre a teoria da decisão bayesiana e nós vimos que essa regra de decisão ela leva ao menor erro possível na classificação, desde que nós conheçamos essas distribuições de probabilidade. Sendo que essa probabilidade P de CI dado x, eu posso escrever de uma maneira geral como sendo probabilidade de CJ dado x, eu posso usar o meu teorema de Bayes e escrever como sendo P de x dado CJ, P de CJ, dividido por P de x. Esse primeiro termo aqui é a probabilidade a posteriori. Esse termo que a gente acaba usando, que é o que a gente vê nessa curva aqui, é a minha função de verossimilhança. Essa probabilidade de pertencer à classe é a minha priori, que não depende de x. E esse termo no denominador é chamado evidência. Notem que esse termo ele é igual para todas as classes, então ele não influencia na decisão. Assim, para eu calcular a probabilidade a posteriori de pertencer a cada uma das classes, eu preciso calcular a função de verossimilhança e multiplicar pela fração de elementos em cada classe. Então aqui a gente tem um exemplo, então a gente tem a observação x, que eu quero classificar. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a chance de x pertencer a essa classe C2, calculo a chance de x pertencer à classe C1, e aí, nesse caso aqui, como a chance de pertencer a C1 é maior do que C2, então eu vou classificar x como pertencente à classe C1. Então, basicamente, nessa regra nós vamos sempre calcular a probabilidade de cada observação pertencer a cada classe. Então, se eu tiver 10 classes, eu vou pegar essa observação e vou calcular a chance dela pertencer a cada uma das 10 classes, e aí eu vou classificar de acordo com a maior probabilidade. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula, a gente vai aprender como utilizar essa teoria da decisão bayesiana na prática. Ela aparece principalmente no classificador bayesiano, que é o classificador que a gente vai ver, mas ela aparece também quando a gente utiliza redes neurais, onde a gente calcula a probabilidade de pertencer a cada classe e a gente tem que tomar uma decisão em relação a isso, e essa decisão que a gente usa é a decisão bayesiana. A classificação bayesiana pode ser feita de duas maneiras. Ou nós utilizamos uma estimação paramétrica quando nós conhecemos o formato da distribuição dos dados, ou nós utilizamos uma estimação não paramétrica. No caso paramétrico, o que nós vamos fazer? Nós vamos assumir que a nossa probabilidade de x dado CJ, que é a minha verossimilhança, ela tem uma distribuição normal, por exemplo, com média μ e variância sigma ao quadrado, e aí o que eu vou ter que fazer é estimar quem que é o μ e quem que é o sigma ao quadrado para cada classe. E aí eu vou simplesmente colocar aqui a minha observação e vou calcular a probabilidade de pertencer a cada uma das classes J. Ou seja, nesse caso, eu tenho que saber qual é o formato da minha distribuição de probabilidade P de x dado CJ. Pode ser normal, pode ser uma distribuição Weibull, pode ser uma distribuição exponencial. Ou seja, se nós conhecemos o formato da distribuição, o que nós precisamos é simplesmente estimar os seus parâmetros. No caso da estimação não paramétrica, nós não conhecemos o formato da distribuição, então não tem como estimar os parâmetros porque eu não sei quem são os parâmetros. Então, geralmente o que a gente faz é associar uma função kernel a cada um dos elementos do meu conjunto de treinamento, não nesse caso aqui eu estou associando uma distribuição normal a cada um desses pontos aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma soma dessas funções, na verdade é uma convolução de cada função com esse ponto, e isso vai resultar numa curva, e é essa curva que eu vou utilizar na classificação. Então, na verdade, eu não sei os parâmetros, então eu vou estimar o formato da curva, enquanto que aqui eu assumo que eu sei qual é o formato, então eu estimo os parâmetros. Então, a estimação dos parâmetros da distribuição P de x dado CJ, que é a minha função de verossimilhança, pode ser feita utilizando-se o método de maximização da verossimilhança. Não é o único método, mas é o método mais comum. Esse método é um método típico em inferência estatística e ele é utilizado para estimar os parâmetros de uma dada população. O objetivo é estimar os parâmetros da função densidade de probabilidade usando o conjunto de vetores de características de cada classe. Então, notem que eu vou fazer uma estimação para cada uma das classes, cada classe CI. Notem que utilizamos sempre o conjunto de treinamento para efetuarmos a estimação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente vai utilizar o conjunto de treinamento para estimar para cada classe I, mi chapéu de I, vamos supor que a gente vai assumir uma distribuição normal, e o sigma chapéu de I, e aí eu vou calcular para cada nova observação, eu vou calcular a probabilidade de x, desse x novo que eu vou calcular,
dado mi chapéu da classe I, sigma chapéu quadrado da classe I. Então vejam, eu vou calcular essa probabilidade baseando-se nos parâmetros que eu estimei. Então eu vou obter umas estimativas, essas estimativas vão ser incluídas nessa função, e a partir dessa função eu consigo calcular a verossimilhança associada a cada ponto no conjunto de teste. Essa ideia vai ficar mais clara quando nós implementarmos esse método em Python. Então, ainda nessa aula, a gente vai ver como que é feita essa implementação e aí vai ficar bastante claro. Então, o método é bastante simples, mas a gente tem que saber o que está por trás desses conceitos que a gente está utilizando. Para realizar a estimação paramétrica, a gente vai utilizar o método da máxima verossimilhança. Então, seja x1, x2, xn, uma amostra aleatória da população. Se nós assumirmos independência entre os elementos da amostra, então nós temos essa relação, ou seja, a distribuição de probabilidade conjunta de que eu observo x1, x2 até xn, ou seja, elementos da amostra com certo atributo, isso vai ser dado simplesmente pelo um produtório, porque a gente viu que P de A, B é P de A vezes P de B, se A e B são eventos independentes. E o estimador de máxima verossimilhança ele é dado pela seguinte relação, ou seja, o estimador nada mais é do que o valor de θ para o qual esse produtório, ou seja, essa probabilidade é máxima. E para encontrar esse valor de θ chapéu, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu considerar esse produtório, eu vou considerar o logaritmo de θ. Por quê? Porque, na verdade, a função logarítmica ela é uma função monótona, não decrescente, então o máximo do L, que eu vou encontrar aqui, vai ser a mesma posição onde está o máximo de θ chapéu. Então eu vou encontrar o mesmo valor de θ, porque o θ ele é o argmax. O argmax ele é o quê? É uma função que retorna a posição, ou seja, o valor de θ para o qual esse valor é máximo. Então não retorna o máximo dessa função, mas ele retorna o valor de θ para o qual essa função, esse produtório, é máximo. Então, na verdade, utilizando a função logarítmica, eu vou transformar esse produtório num somatório, que é muito mais fácil de trabalhar, e para encontrar o máximo dessa função L, eu vou derivar essa função L com relação a θ, porque é o parâmetro que eu estou interessado, e igualar essa derivada a zero. Esse estimador de máxima verossimilhança ele tem algumas propriedades interessantes. Uma delas é que eles são assintoticamente não viesados, isto é, na média eles convergem para o valor real quando o número de amostras é grande. O que quer dizer isso? Na aula de inferência estatística, nós vimos que o x barra, que é simplesmente 1 sobre n somatório de igual a 1 até n de xi, ou seja, a média amostral, nós vimos que se eu calcular a esperança de x barra, ela vai ser igual à média populacional, que é o parâmetro da minha população, sendo que a esperança de cada xi é igual a mi, ou seja, eu removo esses elementos da minha população, que tem parâmetro mi, tem média mi, calculando a média dessa amostra, eu vou obter o próprio mi. Então, na verdade, essa é uma propriedade importante porque ele é não viesado. Além disso, os estimadores de máxima verossimilhança são assintoticamente consistentes, ou seja, a diferença entre o valor estimado e o valor da população ela vai tender a zero quando eu aumento o tamanho da amostra. Então, o que acontece? O que acontece é que eu vou convergir cada vez mais, isso é uma coisa boa, porque quanto mais dados eu coleto, é esperado que a minha aproximação se torne mais precisa. E, além disso, eles são assintoticamente eficientes, ou seja, esse estimador ele obedece à desigualdade de Kramer-Hall. Então quer dizer o quê? Quer dizer que são os melhores estimadores, por quê? Porque eles têm as menores variâncias possíveis. Então, dentre todos os estimadores possíveis, para a média, por exemplo, se eu obtiver o estimador para a média de acordo com o método da máxima verossimilhança, então esse estimador que eu obtenho, ele é o estimador com menor variância dentre todos os estimadores possíveis. Para deixar esses conceitos um pouco mais claros, vamos então fazer um exemplo. Então, assuma que os vetores x1, x2, xn foram amostrados a partir de uma distribuição normal, com vetor de médias mi e matriz de covariância sigma. Vamos determinar o estimador de máxima verossimilhança para a média. Então, o que isso quer dizer? Então, essa aqui é a nossa distribuição normal. A gente vai assumir que essa distribuição normal ela é em d dimensões, ou seja, d é a dimensão do meu espaço de atributos. Então, seria d atributos que eu extrairia de cada objeto. Então, o que pode ser
Por exemplo, eu seleciono um indivíduo e esses atributos podem ser peso, idade e altura. Então, quer dizer, teria 3 atributos. Se for mais atributos, então teria uma dimensão maior. Então, no caso aqui, em 2 dimensões, o que eu vou fazer é simplesmente selecionar um elemento x1, y1 dessa distribuição normal e esses 2 elementos vão corresponder à minha amostra x1. Então, na verdade, esse vetor aqui ele tem d elementos. Então, essa distribuição normal ela é 1 sobre raiz de 2π elevado a d, onde d é a dimensão, vezes o determinante da matriz de covariância. Essa matriz de covariância ela tem o seguinte formato, ou seja, sigma ela é simplesmente uma matriz 2 por 2, porque eu vou ter 2 atributos para 2 dimensões, então ela é matriz 2 por 2. O primeiro elemento aqui, sigma xx, é a variância de x, sigma xy é a covariância de x e y, esse elemento aqui vai ser sigma xy também, e aqui vai ter a variância de y. Então a gente vai ter o determinante dessa matriz de covariância, vezes a exponencial de menos o meio, x menos μ transposto, vezes o inverso da matriz de covariância, vezes x menos μ. Por que eu uso esse transposto? Porque essa matriz aqui ela é 2 por 2. Então esse termo aqui, para essa multiplicação ser válida, ele tem que ser 1 por 2, uma linha por 2 colunas, e esse outro termo aqui, ele é 2 por 1. Então, todos esses termos, o resultado dessa multiplicação vai ser um escalar, ou seja, é uma matriz 1 por 1, e no fundo, esse elemento aqui, se eu calcular, na verdade, a raiz desse elemento, ele é chamado distância de Mahalanobis, que é uma generalização da distância euclidiana. O que quer dizer essa distância? Se eu tiver, por exemplo, os pontos distribuídos de forma circular, a distância de um ponto qualquer até a média vai ser a distância euclidiana. Mas se eu tiver os pontos de acordo com uma distribuição elíptica, então, por exemplo, a gente tem aqui uma elipse, então a distância de qualquer ponto até essa média, se eu considerar que a distância euclidiana, então eu vou considerar simplesmente essa distância aqui. Enquanto que a distância de Mahalanobis, ela leva em conta também a distribuição dos pontos, ou seja, ela leva em conta essa matriz de covariância. Então, como ele leva em conta essa matriz, então ele leva em conta a distribuição nesse eixo e nesse eixo. Então, depois a gente vai ter uma aula só sobre a distância de Mahalanobis, e aí esses conceitos vão ficar um pouco mais claros. Mas é importante saber que esse termo que entra na distribuição normal multivariada é a distância de Mahalanobis. Então, agora para calcular o máximo dessa função L, eu vou simplesmente tomar o gradiente com relação à média. Essa função eu vou derivar com relação a cada um dos meus atributos, ou seja, eu vou tomar uma derivada a cada componente do meu espaço de atributos e vou igualar a zero. Feito isso, o que eu vou obter? Esse primeiro termo aqui, ele não depende de μ. Então, quando eu derivo com relação a μ, ele vai ser igual a zero. Esse segundo termo, esse termo aqui, vai ser da ordem de μ ao quadrado. Então, vai cair o 2, que é do quadrado de μ, vai cancelar com esse μ ao quadrado, vai sobrar esse termo aqui. Esse termo aqui é a inversa da matriz de covariância, ou seja, ele é um termo maior do que zero. Então, resolvendo essa derivada aqui, a gente vai simplesmente sobrar esse termo a gente vai igualar ele a zero, ou seja, quando eu abrir esse somatório, vai ser um somatório de xi menos um somatório de μ é igual a zero. Esse segundo termo é simplesmente n vezes μ, e aí resolvendo, nós obtemos então a média amostral, ou seja, o estimador de máxima verossimilhança da média populacional é a média amostral. Então, esse método que a gente mostrou aqui, esse exemplo, ele serve para qualquer parâmetro da população. E agora vamos fazer um exemplo em Python que vai ficar mais claro como que a gente usa essa ideia na prática. Vamos então realizar a classificação bayesiana na prática. Então, aqui a gente tem então, os dados que a gente vai ler. Vamos inicialmente ler os dados da íris. Então, a gente vai ler os dados. A gente tem 1, 2, 3, 4 atributos. Vamos selecionar os dados x e y, onde x são os atributos e y são as classes. Vamos dividir em dois pedaços. Vamos normalizar os dados de forma que ele tenha média 0 e variância 1. Veja que a média deu E-16, isso para o computador na verdade é 0, devido ao arredondamento. Vamos selecionar o conjunto de teste e treinamento. Vamos colocar 80% dos elementos no conjunto de treinamento e 20% no conjunto de teste. E a partir disso a gente pode então agora realizar a classificação. Então para realizar a classificação, primeiro eu vou definir essa matriz P.
Essa matriz P ela vai armazenar a probabilidade de pertencer a cada classe para os elementos no conjunto de teste. Então, ela vai ter o número de linhas é o número de elementos no conjunto de teste, o número de colunas é o número de classes. Vou definir essa matriz PC, que é a chance de pertencer a cada classe. E aí, para cada uma das classes I, ou seja, para cada I, sendo I uma classe, eu vou simplesmente selecionar os elementos dessa classe, vou calcular a probabilidade de pertencer a essa classe I, que é simplesmente o número de elementos na classe dividido pelo número de elementos no conjunto de treinamento. Vou selecionar os elementos que pertencem à classe I no conjunto de treinamento, por caso de X. Vou calcular o vetor média, considerando esses elementos que eu selecionei no conjunto de treinamento pertencentes à classe I. Vou calcular a matriz de covariância. E, finalmente, vou calcular a chance de pertencer a cada uma das classes para os elementos no conjunto teste. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou selecionar o vetor x do elemento j que está no conjunto de teste e vou calcular a verossimilhança. Como é que eu faço isso? A função de verossimilhança vai ser normal. Vou usar a média que eu obtive para essa classe I. Vou usar a matriz de covariância que eu obtive para essa classe I. E eu insiro esse elemento x, que é do conjunto de teste, e calculo esse PJ. E, finalmente, a chance de pertencer à classe I, ele é quem? Ele é diretamente proporcional a PJ vezes a fração de elementos na classe I. Então, isso aqui, na verdade, é relacionado com o que a gente viu na parte teórica. Então, fazendo isso para cada elemento J no conjunto de teste, a gente calcula essa matriz, e aqui a gente mostra, então, a chance de pertencer a cada uma das classes. A chance do elemento 0 do conjunto de teste pertencer à classe cetose é proporcional E a menos 81, a versicolor E a menos 4 e virgínica E a menos 6. Então, nesse caso aqui, a classe versicolor, então, é a classe mais provável. Então, nesse caso, a gente vai classificar a observação 0 como pertencente à classe versicolor, porque a gente viu que na teoria da decisão bayesiana, a gente classifica de acordo com a classe mais provável. Então, finalmente, a gente pode agora calcular a predição. Podemos fazer a predição agora, a classificação. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, para cada I no conjunto de teste, eu vou simplesmente achar esse valor C, que ele é quem? Ele é o argmax nessa matriz P, ou seja, é a coluna que apresenta a maior probabilidade. Então, feito isso, eu vou calcular o índice da coluna, e a classe vai ser simplesmente o elemento dessa lista, classes de C. Então, feito isso, eu vou simplesmente guardar a predição. Então, a gente vai ter aqui a nossa predição. Eu posso até imprimir essa predição. Então, está aqui a predição dos elementos no conjunto de teste. E, finalmente, eu posso calcular, então, a acurácia. E a gente obtém algo em torno de 96%. Então, essa é a acurácia, uma acurácia bastante boa. E a gente vê, então, que com um método muito simples, a gente pode realizar a classificação dos dados. Se eu quiser agora, então, reproduzir essa análise para a base de dados Vehicles, que é uma base de dados de veículos, então a gente tem aqui os atributos, a última coluna é a classe dos carros, e a gente realiza todo aquele procedimento novamente. Então, a gente vai padronizando, vai selecionando os conjuntos, vai calculando a matriz P, e, finalmente, a gente obtém uma acurácia de 0,87. Então, é uma acurácia bastante boa também. E, com isso, a gente consegue, então, realizar a classificação de maneira muito simples. Então, o coração desse algoritmo, ou seja, a ideia principal é selecionar o conjunto de treinamento. Do conjunto de treinamento, nós vamos calcular as estimativas, usando os estimadores da minha população. Nesse caso, é a média e a matriz de covariância. Vou aplicar essas estimativas para calcular a minha função de verossimilhança para cada dado no conjunto de teste, vou multiplicar pela fração de elementos em cada classe, então eu vou ter um termo que é diretamente proporcional à probabilidade. Feito isso, basta que eu selecione a classe mais provável para cada elemento no conjunto de teste, e aí eu vou obter, então, a minha classificação. Então, é um método bastante simples, mas é um método bastante poderoso, e os resultados que a gente obtém com esse método, com esse classificador bayesiano, ele é bastante compatível com métodos muito mais sofisticados, tais como redes neurais ou mesmo florestas aleatórias. Na classificação bayesiana não paramétrica, o que a gente vai fazer é tentar estimar essa curva em verde, em que nós não sabemos
quem é essa curva, nós não sabemos nem quais são os parâmetros dessa curva, mas estamos interessados em estimar o seu formato. Para isso, o que a gente faz? A gente vai ter aqui o nosso conjunto de pontos, vamos supor que a gente tem apenas uma dimensão, mas pode ser feito em n dimensões. Esses pontos são as minhas observações, e a cada observação eu vou associar uma função kernel centrada nesse ponto. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma função normal. Essa normal, a média dessa normal é exatamente a posição do ponto que eu estou considerando. Então, a gente vai associar uma função kernel, que é essa k de h. Essa função kernel vai ser calculada em cada ponto. Feito isso, a gente vai somar essa função kernel, na verdade vai ser uma convolução dessa função com o ponto. Com isso a gente vai obter uma curva, essa curva vai ser normalizada e essa vai ser a distribuição de probabilidade que a gente vai usar para fazer a classificação. Então, a única diferença entre esse método e o método anterior que a gente viu, que é o caso paramétrico, é na estimativa da função que descreve os dados. O restante do procedimento é exatamente o mesmo, porque a gente vai usar a teoria da decisão bayesiana para realizar a classificação. Ou seja, eu vou estimar essa curva e aí eu vou classificar de acordo com a classe mais provável. Então vai ter uma curva dessa para cada uma das classes e essas curvas são calculadas segundo o conjunto de treinamento. Notem que esse parâmetro h ele tem uma importância fundamental. Então, se esse h for muito pequeno, a gente vai ter uma curva que é suscetível a ruído, ou seja, se a gente tiver um ponto aqui que seja um ruído, ele vai ter a mesma importância que os dados que foram observados. Ao mesmo tempo, se eu aumento muito o valor de h, como nesse caso dessa curva em azul claro, a gente pode ver que a gente perde a informação sobre a separação dos dados, então ela acaba sendo muito suave, e essa suavização extrema acaba levando a um tipo de underfitting, enquanto se o H for muito pequeno, como os ruídos também têm a mesma importância que os dados, então a gente tem um tipo de overfitting, e o ideal é escolher um valor de H que seja razoável para fazer essa estimação, como no caso aqui da curva em preto. Então notem, como esse é um parâmetro importante para a classificação, se nós vamos usar esse estimador, nós precisamos considerar vários valores de H para verificar qual é o melhor H associado a um dado conjunto de dados para realizar essa classificação. Então agora vamos ver em Python como é que a gente faz a estimação não paramétrica. Inicialmente vamos considerar um exemplo, que é para a gente verificar como que é feita essa estimação implementando diretamente as funções. Então aqui eu tenho um conjunto de dados, são os pontos em preto que aparecem aqui. Para esse conjunto de dados, o que eu vou fazer? Eu vou associar uma distribuição normal, que é simplesmente 1 sobre raiz de 2π vezes h, e elevado a menos x menos μ, que seria nesse caso a posição do ponto, elevado ao quadrado dividido por 2h ao quadrado. Vou acumulando essa função, que eu vou calculando em cada ponto, então a cada ponto aqui eu calculo uma distribuição normal, vou somar todas essas distribuições e finalmente vou fazer a normalização. Então vou dividir de forma que a área dessa função aqui em verde seja igual a 1. Então é assim que a gente faz a estimação paramétrica, utilizando diretamente uma função normal. Outra possibilidade é usar a função do scikit-learn. Então o que essa função vai fazer? Ela faz o seguinte, ela vai usar um kernel gaussiano, eu vou definir o h igual a 2, como eu fiz aqui em cima, então eu defini h igual a 2. E quando eu faço essa estimação, usando esse kernel gaussiano, eu faço exatamente o que eu fiz aqui. Ou seja, eu vou somar as distribuições normais centradas em cada ponto e depois eu faço a normalização de forma que essa curva tenha área igual a 1. Então, fazendo isso, a gente obtém exatamente o mesmo resultado que o caso anterior. Notem que esse parâmetro h aqui é que eu considerei h igual a 2. Ele é fundamental. Por quê? Porque quando eu vario o valor de h, então vamos variar aqui o h de 0.1, 0.5, 1, 2, 5 e 10, a gente nota que se o h é muito pequeno, então a gente tem umas curvas que são muito centradas no ponto. Se o h é muito grande, igual a 10, a gente tem uma suavização muito grande. Notem ainda que essa estimação ela é muito relacionada com o histograma. Então vejam, se eu agora calcular o histograma dos dados, notem que o formato do histograma se aproxima dessa densidade que a gente estimou. É claro que o histograma é um tipo de estimação usando funções kernel, mas ele é muito mais simples porque ele não consegue capturar a variação suave dos dados. Então, esse kernel gaussiano ele acaba sendo mais adequado. Então, finalmente, vamos aplicar aqui o conjunto de dados da Iris. Então, a gente vai ler o conjunto de dados, a gente vai fazer todo aquele procedimento para escolher
as classes e o vetor de atributos, a gente vai fazer a normalização, a gente vai escolher 80% dos elementos no conjunto de treinamento, então 20% é usado para teste, a gente vai calcular aquela matriz P, cujas colunas são as classes, ou seja, é a matriz que armazena a probabilidade de pertencer a cada uma das classes para o conjunto de teste. Então a gente vai fazer o quê? Para cada classe I, a gente vai selecionar os elementos dessa classe no conjunto de treinamento, vamos calcular a chance de pertencer a essa classe, vamos obter esse conjunto Z, que nada mais é do que os elementos no conjunto de treinamento que pertencem à classe I. Vamos fazer a estimativa usando essa função kernel density do scikit-learn, usando um kernel gaussiano, e aí a gente já faz o fitting em Z. Feito isso, a gente vai calcular a probabilidade de cada elemento J no conjunto de teste, a probabilidade de pertencer a cada uma das classes. Então a gente vai obter esse vetor X, a gente vai fazer um reshape para que ele tenha um formato que seja aceitável nessa função KDE score samples. Então a gente vai fazer isso. Quando a gente aplica essa função ao vetor x, o que a gente vai obter na verdade é o log, ou seja, o logaritmo da função que a gente quer estimar. Então a gente tem que calcular o exponencial dessa função, porque a função exponencial é o inverso da função logarítmica. Feito isso, a gente vai calcular a probabilidade de pertencer a cada uma das classes. Então, para cada elemento J, a gente vai calcular a chance de pertencer à classe I. Na verdade, não é uma probabilidade, mas é diretamente proporcional, porque falta dividir pela evidência. Então, como a evidência é igual para todas as classes, a gente não calcula. Finalmente, a gente vai fazer a predição, igual a gente fez anteriormente. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente calcular o argmax dessa função P, ou seja, eu vou escolher a coluna, o índice da coluna, de tal forma que essa probabilidade seja máxima, vou associar a classe e vou calcular a acurácia. Então, feito isso, a gente obtém uma acurácia de 96%, que é igual a que a gente obteve anteriormente. Então, notem que, novamente, a gente utilizou esse procedimento e a diferença em relação ao classificador paramétrico é simplesmente essa parte do código. Então, notem que tanto o caso paramétrico quanto o caso não paramétrico são muito parecidos. E, além disso, vejam que a limitação desse método ela se limita na inferência que a gente faz com relação à distribuição dos dados. Ou seja, quanto melhor for essa aproximação, ou seja, quanto melhor eu conseguir aproximar a distribuição que eu estou estimando da distribuição real dos dados, melhor vai ser a classificação, ou seja, maior será a acurácia na classificação. Nós vimos que, se nós usarmos a teoria da decisão bayesiana e se nós conhecermos a distribuição dos dados, então a classificação que a gente realizar vai ser uma classificação ótima. Ou seja, a teoria da decisão bayesiana ela fornece a melhor decisão de forma que o erro da classificação, o erro obtido na classificação seja mínimo. Então, ou seja, essa metodologia que a gente usou, tanto o caso paramétrico quanto o caso não paramétrico, ela é limitada à estimação que nós fazemos das curvas que descrevem os dados. Quanto melhor a estimação, melhor é a classificação. Então, nessa aula nós aprendemos sobre o classificador bayesiano, tanto o caso paramétrico quanto o caso não paramétrico. E na próxima aula a gente vai aprender sobre o classificador Naive Bayes, que é um algoritmo que também utiliza a teoria da decisão bayesiana, e ao invés dele utilizar esses métodos paramétricos e não paramétricos que nós vimos nessa aula, que a gente faz em n dimensões, o classificador Naive Bayes assume que os atributos são independentes, e aí a gente vai ver que a estimação é feita de uma maneira muito simples. Quem tiver interesse nos métodos paramétricos e não paramétricos que nós vimos nessa aula, pode dar uma olhada no livro do Theodoridis e Kotumbras, que é um livro chamado Pattern Recognition. Esse livro não é muito conhecido na área de ciência de dados, mas é um livro fundamental para se entender muito dos algoritmos de aprendizagem de máquina.